A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos, missionária Emanuele Vasconcelos. Gente, nós estamos dando aqui sequência à lição bíblica da CPAD, como vocês podem ver, e o verbo se fez carne. Esse é o segundo trimestre de 2025, nós estamos na lição 6 no dia de hoje, que é o bom pastor e as suas ovelhas. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar esse estudo, que é um estudo bem constituído por pastores, teólogos, bem instruídos para nos proporcionar esse estudo maravilhoso aqui da CPAD, EBD, Escola Dominical. Amém? EBD, Escola Bíblica Dominical. Corrigindo. Tá bom? Então, vamos lá. Senhor meu Deus, abençoe esse estudo, que seja um estudo abençoado na tua presença. Me capacita para fazer uma boa leitura, abençoe essa irmã e esse irmão que está vendo esse estudo também, para que eles venham aprender mais da tua palavra. Amém? Vamos lá. Lição 6, o bom pastor e as suas ovelhas. O texto áureo diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Está lá em João, capítulo 10, no versículo 14. Glória a Deus. Hoje eu tô parecendo que eu sou uma menina de 20 anos, né, gente? Tenho 38, tá? Só pra desmistificar, porque eu gostei tanto dessa blusinha do Frajola. Sei que é infantil, mas é uma blusinha que eu gostei. Gostei, combinou comigo. Verdade prática. Jesus é bom pastor. E nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas e seu rebanho. Os textos bíblicos, versículos coligados com esse estudo é Ezequiel 34, 2, 4, que diz: as ovelhas do aprisco precisam de ser bem tratadas. Ezequiel 34, 6 diz: em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Em João 10, 15 e 16 diz: Jesus é a entrada essencial para as suas ovelhas. Em Hebreus 4, versículo 14 e 15 diz: o Senhor é a entrada direita para Deus Pai. João 10, 12, 14 diz a diferença entre o verdadeiro pastor e o mercenário. E em João 10, 2, versículo 4, do 2 ao 4, Jesus é o bom pastor que orienta as suas ovelhas. Glórias a Deus. Vamos ver aqui. Amém. A leitura bíblica em classe está em João 10, do versículo 1 ao 16, para vocês printarem. Quem gosta de printar, deixa eu sair daqui. Prontinho. Vamos estar lendo. João 10, versículo 1 ao 16, diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. Este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas a seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele queria dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas. Mas o mercenário não, que é o pastor, de quem não são ovelhas. Vê vir o lobo, e deixai as ovelhas, e foge o lobo, e as rebata, e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho
e um pastor. Introdução. Nessa lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta das suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor, do mercenário, para que passamos a conhecer a voz do verdadeiro pastor das nossas almas. Jesus é a porta das ovelhas. O contexto. Este capítulo é antecipado pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-los de João 9, 40 a 41. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma forma da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel, capítulo 34, no versículo 1 ao 10. Tá? A porta das ovelhas. Nessa parábola, Nessa palavra de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. O primeiro, neste lugar, ele é a entrada pela porta do aprisco, onde se encontravam as ovelhas, no capítulo 10 de João, versículo 1 ao 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. João 10, 7. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que ele, que passa pela porta do aprisco, é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos são associados a ladrão e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a sua voz e o verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: "Eu sou a porta", de João 10, 7. E logo depois declara: "Eu sou o bom pastor", de João 10, 11. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus que podem ser vistos como falsos pastores do povo, de João 10, 11 e 14. Capítulo 10, versículo 11 ao 14. Pois não cuidavam e protegiam ou orientavam o seu povo, que é o povo de Deus. A mensagem da porta. A mensagem da porta, o significado, continuando a frase "eu sou a porta", é bastante clara e existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé de Jesus Cristo. Nosso Senhor atua como a porta de acesso diretamente ao Pai, de Hebreus 4, versículo 14 e 15, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, de Hebreus 4, 16, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer que Jesus Cristo vive conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. O aprisco das ovelhas. Beber água. Aprisco das ovelhas. Parábola ou alegoria? O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve, que nos ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Dessa forma, as figuras, no plural, né? As figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre os pastores, sobre o pastoreiro das ovelhas no aprisco. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas
consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuem apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro do entardecer. De João 10, versículo 1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor que se incomodava junto com a entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus da população. Portanto, atualmente essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo à Igreja de Cristo como o Senhor Jesus como sumo pastor. De 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Em um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é definido diretamente pelo pastor no rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário, de João 10, 11. Não existe lugar mais seguro do que aquele que sobe a vigilância e protege o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no cativeiro, de João 19:30. Assim, as afirmações "eu sou a porta", no versículo 9, "eu sou o bom pastor", no versículo 11, expressam a sua realidade de cuidado por os que fazem parte do corpo de Cristo, de Eclesiastes 1:24. Vamos lá. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. Vamos começar pelo bom pastor. O bom pastor, no versículo 11, menciona que Jesus é bom, o bom pastor, que sacrifica suas ovelhas, que sacrifica a vida pelas suas ovelhas, em contraste o ladrão, do versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo, de João 20:31 e Romanos 8:29. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele fez. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. O mercenário. O mercenário, no versículo 12, apresenta uma figura do mercenário, Do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando o rebanho das ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por esta razão é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida do mercenário e traz consigo a morte em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas e a sua própria sorte. A apresentação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. O lobo feroz versus bom pastor. O bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são ovelhas, foge e o lobo arrebata e a dispersa, de João 10, 12. Não é bom, por acaso, que o apóstolo Paulo descreve esses lobos
vorazes, como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas, né? Aqueles mercenários que gostam de pegar dinheiro do povo. Atos 20, versículo 29 e 30. Estes têm intenções destrutivas, de 2 Coríntios 2, 17. Geram divisões entre o rebanho de Tito 3, 10 e dispersam as ovelhas de 1 João 2, versículo 18 e 19 e 1 João 4, 1, 3. Por esta razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e o bom pastor de Mateus 13, 14 e Lucas 13, 24. Conclusão. O Senhor afirmou que suas ovelhas conhecem a sua voz e as reconhecem, seguindo-as. João 10, 27. Desta forma, aquele que percebe ao grande rebanho do sumo pastor tem a alegria de reconhecer e reconhecer a sua voz. Conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perceber o tempo ouvido a sua voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Gente, foi esse o estudo. Tá bom? Deus abençoe sua vida poderosamente. Não vou ficar lendo as perguntinhas do final. Tira a print aí, em nome de Jesus, se você quiser. Porque vocês não estão respondendo, não estão comentando aqui nos comentários. Então não vou ficar falando. Faz perguntinha final, não sei se vocês quiserem, vocês. Tira o print aí e resolve. Ai, gente, é isso aí. Muito obrigado, gente, por estar até aqui junto comigo. Se vocês gostaram desse estudo, deixe o like. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com 20 pessoas ou mais, para que as pessoas também tenham a oportunidade de assistir esse estudo maravilhoso da CPAD. Tá bom, gente? Eu comecei a fazer esse vídeo para que as pessoas que não têm condições de estar indo na escola dominical ou as pessoas que querem estudar antes de ir para a escola dominical terem essa oportunidade de estar aqui junto conosco, tá bom? Grande abraço, beijo no coração e até o próximo, se Deus quiser.